E está acontecendo um grande movimento global nas últimas horas que pode beneficiar o Bitcoin e as criptomoedas. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que tem ficado nessa faixa dos 105 mil desde os últimos dias. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Tivemos bastante eventos importantes que impactaram os mercados americanos e podem acabar impactando as criptomoedas. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado, pessoal. Mas antes de continuar, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E meus amigos, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, siga, porque lá as notícias chegam em primeira mão sempre que acontece algo importante no mercado. A gente manda lá quando tem alguma análise relevante, a gente manda lá, tá? O link vai estar fixado no primeiro comentário deste vídeo. E pessoal, há uma promoção da corretora Coinex que te permite concorrer a prêmios que vão ser parte aí de 100 mil tokens CET, tá? 100 mil tokens CET, que é o token de governança da corretora Coinex, meus amigos. Esse evento aí, ele vai do dia 2 de junho até o dia 9, tá? Então ele foi de ontem, né, de segunda-feira, até a próxima segunda-feira da semana que vem, dia 9 de junho. E meus amigos, esse evento ele vai premiar aí usuários que conseguirem ter o maior volume de negociação em token CET dentro da plataforma da corretora Coinex, tá? Eles também vão dar prêmios aí de até 1000 tokens CET por comentário premiado. Os melhores comentários aí sobre o token vão aí ganhar, tá? Tem até a página deles aqui, pessoal, do ranking de volume, né? E a recompensa para quem tiver o maior volume vai ser 7 mil tokens CET, tá? Para quem tiver o segundo maior, 3.500. Para quem tiver entre o segundo e o terceiro lugar, 2.000 tokens. Para quem tiver entre o sexto e o 10º lugar, 1.000 tokens, e por aí vai, tá? Até o 100º lugar vai estar dividindo aí algum prêmio, tá? Para vocês terem noção, pessoal, já tem aqui alguns usuários aí no ranking atual de competição de volume de token CET. O primeiro aqui, ele tem 23 mil dólares de transações em volume, tá? Para vocês terem uma ideia, para ter esse volume aqui, você não precisa comprar ou vender uma vez 23 mil dólares em token CET, tá? Se você, por exemplo, fizer 40 transações com 1.000 dólares, você já faz 40 mil dólares de volume, tá? Isso aí pode ser tanto no par token CET contra o dólar, quanto no par token CET contra o Bitcoin. E quem tiver aí nos primeiros lugares vai estar concorrendo, tá? Então o link da Coinex vai estar embaixo para vocês se inscreverem, participarem dessa promoção se tiverem interesse. E pessoal, não vamos deixar de falar aqui da situação do Bitcoin, né? Vamos começar aqui pelo gráfico. Tá indo aqui para o gráfico do Bitcoin, meus amigos. O que a gente vê? O gráfico tá meio perdidinho aí nos últimos dias, né? Tá andando nessa região aí dos 105 mil dólares. Lembrando que o Bitcoin tinha rompido para baixo aí um topo duplo nos últimos dias com alvo no 102. Ele chegou no 103 e aparentemente bateu ali o alvo do topo duplo, né? Então a gente pode considerar que esse topo duplo aí já foi. Tá, mas a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, pessoal, porque o gráfico do Bitcoin, ele não tem sinais muito claros de alta, mas ele pode vir a formar sinais de queda. Isso se acontecer para baixo um rompimento dessa região aqui dos 104 mil dólares, tá? Ele pode acabar formando aí uma bandeira de alta se isso acontecer. Mas atenção, porque isso ainda não aconteceu. Então, em termos de análise gráfica, é difícil a gente cravar algum padrão aqui confirmado nas últimas horas para o Bitcoin. O mercado aí está pendente de romper para algum lado aí, de formar algum padrão aí mais, vamos dizer assim, confiável, né? Em termos, pessoal, de eventos macroeconômicos, tá? A gente tem tido eventos importantes aí nos últimos dias. Ontem, pessoal, na segunda-feira a gente teve aí eventos importantíssimos. A gente está tendo um trade, pessoal, que pode ser bom para o Bitcoin no mundo inteiro, tá? Que é o trade de desvalorização do dólar, né? A gente já vê há dias aí o dólar perdendo força globalmente aí, aqui no índice DXY pelo menos, e isso por um lado acaba favorecendo o fluxo de capital para países emergentes, para ativos emergentes como commodities, tá? Também como criptomoedas. Então isso aí é algo bom que está acontecendo aí para o Bitcoin, tá? Ontem a gente teve uma queda do DXY, hoje ele se recuperou aí uma boa parte dessa queda, mas fato é que desde que
A gente teve a posse do Trump lá em 20 de janeiro, a gente vê que o dólar entrou em uma tendência de enfraquecimento frente a outras moedas globalmente, e isso é benéfico para criptomoedas, é benéfico para ativos de risco em geral e para países emergentes, tá? A gente vê até o dólar caindo aqui no Brasil nos últimos dias, né? Ele fechou hoje a 5,63, tá? Isso é reflexo desse fluxo global de investidores aí saindo do dólar e procurando aí outros ativos de risco, tá? Os investidores estão buscando principalmente moedas de países com juros altos, é o caso do Brasil, tá? E o mercado já está esperando, já está precificando aí que o dólar vai ficar fraco globalmente nos próximos meses. Isso já está virando aí um consenso entre muitos analistas aí do mercado financeiro. E pessoal, ontem a gente teve dados econômicos importantes. Eu não pude fazer vídeo ontem, viu, pessoal? Infelizmente eu tive alguns imprevistos, tá? Mas o que a gente tem aqui de relevante para ontem, né? A gente teve PMI industrial medido pela S&P Global, ele veio ali acima, ele veio um pouco abaixo da expectativa, né? A expectativa do mercado era 52,3, e o pior, meus amigos, o PMI industrial medido pelo ISM, que ele é considerado mais relevante pelo mercado financeiro americano, ele veio ali meio que abaixo da expectativa, bem abaixo, da expectativa era 49,3, ele veio 48,5, tá? Para vocês terem uma ideia, no mês de abril ele havia vindo 48,7. Então a gente teve uma queda em maio em relação ao mês de abril, sinal de que o setor industrial dos Estados Unidos está se enfraquecendo, a economia americana está se desacelerando e isso é um sinal de alerta para os economistas, para principalmente o governo dos Estados Unidos, o Federal Reserve, de que a economia americana pode estar se enfraquecendo, tá? Ontem também, pessoal, no dia 2, a gente teve aí um evento do Federal Reserve, né, em que o Jerome Powell, presidente do Fed, discursou, também outros membros do Fed discursaram. Esse evento aí é uma comemoração a 75 anos da divisão internacional do Federal Reserve, tá? E nesse evento aí, de que eu vi de mais importante que o Jerome Powell falou foi que os Estados Unidos estão bem posicionados e que não há pressa para cortar juros. Tá algo aí que ele já vem falando aí há muito tempo, né? Não é de hoje que o Jerome Powell fala isso, e ele sinalizou com isso daí que ele está mais preocupado com os efeitos da guerra comercial do que com a atividade econômica, apesar dos dados que a gente teve na semana passada da inflação caindo para próximo da meta de 2% do Fed. A gente teve ontem também na parte da manhã dados do setor industrial mostrando um enfraquecimento maior do que o esperado no setor industrial, uma contração, né? Então a gente vê que, apesar dos pesares, a economia americana está enfraquecendo, mas parece que o Fed não está tão preocupado com isso. A preocupação dele segue sendo os efeitos da inflação. Tá? Isso aqui não foi muito bom, mas não foi muito diferente do que o Jerome Powell já vem falando. Tá? Eu acho que para ter surpresa ontem nessa fala dele seria só se ele falasse que, vamos dizer assim, se ele chegasse lá e falasse que não, nós vamos aí ter que cortar juros, né? Porque isso aí seria uma surpresa. Nos últimos tempos ele só vem falando aí em ter cautela aí com essa questão essa questão aí essa questão comercial, né? Possível inflação causada por isso, tá? E meus amigos, hoje a gente também teve dados macroeconômicos extremamente importantes, tá? A gente viu a divulgação da oferta de empregos JOLTS e pessoal, foi uma surpresa positiva aqui nesse dado que a gente teve, tá? A gente teve aí, né, a expectativa do mercado era lembrando, tá, esse dado que foi divulgado hoje, a 3 de junho, ele é referente ao mês de abril, ele não é referente ao último mês de maio, tá? A expectativa do mercado era que fossem criadas ali 7 bilhões e 110 mil vagas de emprego, mas foram criadas, pessoal, 7 milhões 391 mil vagas de emprego, acima da expectativa e também acima do mês de março, quando foram criados 7 milhões e 200 mil vagas, tá? E o que chamou a atenção aí dos analistas, pessoal, as contratações elas subiram para 5 milhões 573 mil, tá? O maior nível desde maio de 2024. Então parece que está havendo aí, que houve no mês de abril uma certa aceleração no mercado de trabalho, tá? Mas também teve um aumento na taxa de demissão, que foi o maior número de 9 meses, tá? Ela subiu para 1,1%, subindo para 1.786.000, tá? E isso aí chamou um pouco de atenção. A taxa de pedidos de demissão voluntária caiu para 2%, que é o maior
que é uma contração forte, tá? Isso está mostrando, pessoal, que os trabalhadores americanos eles estão começando a ficar com menos confiança para pedir demissão, porque ele pede e ele não sabe se ele vai aí achar emprego facilmente. Mas assim, o que mais chamou a atenção foram os dados ali mostrando as contratações mais fortes, tá? Os setores aí que mais contrataram, né, que se destacaram foram os setores de serviços profissionais e o setor de saúde, tá? Esses setores aí que lideraram este aumento de vagas, enquanto outras áreas aí ligadas a consumo, hospitalidade, manufatura tiveram quedas, tá? E meus amigos, no geral, essa elevação aí, esse dado vindo acima do esperado foi visto como uma surpresa positiva para o mercado, tá? Já que você tem aí uns sinais de que o mercado de trabalho em abril ainda estava relativamente forte, tá? Com aumento de vagas e contratações, apontando para uma economia ainda muito forte que não parece estar caminhando a passos largos para uma recessão, como alguns outros dados ou em alguns outros momentos o mercado acreditou, tá? Amanhã, meus amigos, a gente vai ter também dados macroeconômicos muito importantes na parte da manhã, inclusive eu estarei fazendo live ali no canal Educação Real Oficial, acompanhando esses dados macroeconômicos, tá? A divulgação deles e os possíveis efeitos aí que esses dados podem ter no mercado financeiro, tá? Às 9h15 da manhã, a gente vai ter o dado de variação de empregos privados, ADP, que é um dado medido por uma empresa privada que faz a compilação de folhas de pagamento, tá? Ele não é o dado favorito do mercado de trabalho, o mais importante é o que a gente vai ter na sexta-feira, que é o famoso payroll, mas de qualquer forma o mercado sempre fica atento aí à variação de empregos privados, ADP, porque esse dado ele já é mais recente, ao contrário do dado de hoje, que é de abril, esse que vai ser divulgado amanhã é de maio, tá? Então o mercado vai estar muito atento. A gente também vai ter o PMI do setor de serviços medido pela S&P Global e talvez o mais importante do dia, tá? O PMI do setor de serviços medido pelo ISM, que vai sair às 11 horas da manhã. Esse dado, pessoal, é muito relevante, tá? Porque o setor de serviços, para quem não sabe, representa 70% do PIB dos Estados Unidos. Então, se você tem, por exemplo, uma contração muito forte aí nesse dado do setor de serviços, pode indicar que a economia americana está indo de mal a pior. Por um outro lado, se a gente tem o PMI ISM vindo ali acima da expectativa, a gente pode entender que a economia americana está melhor do que se espera, que a economia continua crescendo, que está saudável e que não há sinais aí tão fortes de desaceleração. Então, se vier ali próximo do que é esperado, eu não vejo aí muito impacto significativo no mercado, tá? O tema principal tem sido, nos últimos dias, a questão da guerra comercial mesmo, tá? E lembrando, mais importante da semana é o que a gente vai ter na sexta-feira, o famoso payroll. O mercado quer ver como que está o mercado de trabalho americano, o desemprego vai aumentar em maio ou vai cair? Está todo mundo ansioso para saber isso daí. Não podemos deixar de olhar também, pessoal, para o TRDR, para análise de sentimento. Quando a gente vai aqui para o long short rate, a gente vê que ele está negativo, tá? E a gente teve uma leve subida do Open Interest ao longo do dia. E são sinais aí positivos para o mercado no geral, tá? Porque a gente vê aqui que o long short ratio está negativo, ou seja, a maioria das pessoas estão apostando na queda, e geralmente quando a maioria aposta na queda, você tem uma subida de preços, tá? Então a maioria está apostando que o Bitcoin vai cair nos últimos dias, enquanto a gente tinha a maioria apostando na queda, a gente viu ali uma subida muito forte do Bitcoin ali, fazendo uma nova máxima histórica, tá? A gente também não pode deixar de olhar, pessoal, os indicadores de sentimento da High Block, meus amigos. Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rate Map, a gente vê que temos ainda mais pessoas, segundo o mapa de calor, apostando na queda, tá? E o ponto com maior nível de liquidez agora seria a região dos 109 mil. Então, se eu fosse para resumir o que eu vi aqui das análises aí principais que a gente olha, tá? Análise gráfica, tá sem direção, tá? O gráfico não tá com uma direção muito clara. Análise de sentimento, TRDR e a High Block, os dois apontando aqui alta, tá? Porque os dois estão mostrando que o pessoal está aí apostando na queda. Se a maioria aposta na queda, o mercado tende a subir para fazer o contrário do que a maioria está esperando, tá? E a gente pode chegar à conclusão aí que seria bem provável o Bitcoin tentar buscar os 109 mil dólares ali, principalmente se o mercado americano continuar essa subida que está tendo nos últimos dias, em função de uma rotação, os investidores saindo de ativos mais seguros, principalmente do dólar, e indo buscar ativos aí de risco ao redor do mundo e até mesmo nas bolsas em geral, tá? Isso aí beneficia também as criptomoedas.
Tenho que falar aqui também, pessoal, da situação das principais criptomoedas do mercado. A situação das altcoins ainda segue difícil, a dominância do Bitcoin está relativamente alta, tá? E ela não cai por nada, né? Não deixa as altcoins se valorizarem. Ethereum, meus amigos, Ethereum está andando de lado aqui na minha visão, tá? A gente pode forçar a barra aqui bastante e dizer que a Ethereum no gráfico diário está parecendo formar ali um triângulo ascendente, né? Mas ela ainda não rompeu, tá? Enquanto não romper, a gente não tem confirmação do padrão. Mas a gente já fica o alerta que se a Ethereum conseguir romper a região dos 2.780 para cima, ela vai estar formando ali um gigantesco triângulo ascendente que teria alvo lá na região de aproximadamente $3.500. Tá, não, então você está afirmando que a Ethereum vai a $3.500? Não, tá? Não estou afirmando isso porque ela não rompeu. O padrão só é confirmado quando você tem o rompimento, tá? E esse rompimento aqui precisa acontecer para a gente poder falar em $3.500, tá? Senão a gente pode acabar caindo em armadilha aqui no mercado, tá? Solana, meus amigos, continua naquela situação em que ela rompeu para baixo ali um topo duplo com alvo na região dos $137. Apesar da subida de ontem, ela não conseguiu se manter, tá? Ela fez um candle ontem aqui com uma sombra superior grande, acabou fechando abaixo ali da região de resistência, isso é um sinal de fraqueza, tá? ADA Cardano também está na mesma situação, rompeu para baixo nos últimos dias, um topo duplo com alvo na região dos 59 centavos, 60 centavos de dólares, tá? BNB, pessoal, tá andando de lado aí nos últimos dias, sem padrões gráficos novos por enquanto, tá? Mas atenção porque a BNB, assim como a Ethereum, ela pode acabar formando um triângulo ascendente, mas isso se ela conseguir romper para cima a última resistência, que é a região dos $700, tá? XRP, meus amigos, XRP bateu o alvo daquele retângulo dos últimos dias e agora não tem padrões gráficos novos. Dogecoin rompeu um topo duplo para baixo nos últimos dias com alvo na região dos 17 centavos de dólares. Token Tron está andando de lado na região dos 27 centavos. Token Tron do Telegram também andando de lado aí nessa região dos $3 e pouco, tá? Não tem um padrão gráfico muito claro. Avax, meus amigos, parecia estar formando um topo duplo nos últimos dias com alvo na região dos $17, mas agora ela tem subido. Vamos ver se ela vai conseguir romper para cima essa região de resistência dos $21, tá? Token Aave, sem padrões gráficos novos por enquanto, tá? Uma coisa que a gente consegue ver aqui no Token Aave é que, ao contrário de muitas outras criptomoedas, ele ainda está respeitando a tendência de alta, tá? A gente vê que ela segue a linha de tendência de alta, mas para ela fazer um pivô de alta aqui agora, ela precisa romper a região ali dos $282, tá? Outra moeda importante, Pendle, pessoal, tá testando ali uma linha de tendência de alta também, tá? Por enquanto aí não confirmou nenhum rompimento. Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, meus amigos, Sui, tá? Sui parece estar tentando formar um topo duplo ali, mas ainda não confirmou, tá? Sui tá andando de lado nessa região dos $3,20 por aí, tá? NIR, pessoal, NIR rompeu para baixo nos últimos dias um topo duplo com alvo na região dos $2,22 e até agora não conseguiu desfazer esse padrão, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink, tá? Chainlink também rompeu para baixo ali um topo duplo com alvo na região dos $12,70 e uma moeda, pessoal, que se destacou aí bastante ontem, né? Ela entrou no roadmap da Coinbase, tá? Eu não costumo falar muito dela, mas isso é relevante, né? A ENA, tá? O token ENA subiu bastante aí ontem, nas últimas horas. Eu vou falar que subiu bastante, né? Por causa que ela entrou no roadmap aí da Coinbase para possível listagem, tá? Isso é uma notícia boa, porém, meus amigos, não tem nenhum padrão gráfico aqui que permita fazer uma projeção de preços, tá? Então essa é a situação do mercado. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal no Telegram. Amanhã estarei lá no canal Educação Real Oficial às 9 horas da manhã, atualizando vocês sobre a situação, acompanhando os dados macroeconômicos que vão ser divulgados. No mais, desejo a todos aí um excelente final de terça-feira, um bom descanso. Até amanhã. Tchau, tchau.